Falei nas aulas anteriores que o fim da lei, a lei mosaica, está em Cristo, mas isso não significa o fim de todo e qualquer tipo de lei. E uma boa forma de entendermos isso é olhando para aquilo que a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 7, nos versículos 11 e 12, que diz o seguinte: portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. Né? O que nós temos é uma declaração aqui, que onde há mudança de sacerdócio, e é inegável a mudança do sacerdócio levítico da antiga aliança para o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque na nova aliança. A Bíblia diz, quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. Então, nós precisamos entender que mudança de lei não é cessação, não é aniquilação de lei, né? A cabeça de alguns muitas vezes processa a ideia do fim da lei a Cristo como se não tivesse mais nenhum tipo de lei. E isso não é verdade, né? A temática dessa aula, a gente já vem adiantando o assunto aos poucos, à medida que vamos construindo, mas a temática dessa aula é mostrar que ainda existe lei e que o propósito da graça que se manifestou, se revelou de forma plena na nova aliança, é nos levar à obediência da lei. Né? Ela é trabalhar nas nossas vidas, ela deve trabalhar em nós como uma força capacitadora que nos permite viver a obediência. Mas antes de chegar, né, nas aulas sobre obediência, nós precisamos trabalhar e construir essa lógica. Me lembro de determinada ocasião, onde estava pregando, ensinando sobre obediência, e no final, um garoto, novo na idade, na bagagem, né, na experiência e até na fé, vem me questionar depois, o que o senhor está falando não faz o menor sentido. Eu falei, como não faz o menor sentido? Eu estou embasando tudo que eu ensinei nas escrituras? Não, o senhor pregou sobre obediência. Eu falei, percebi, fui eu que preguei. Né? Eu percebi que era sobre obediência. Ele falou, obediência implica que tem uma lei a ser obedecida. E ele olha para mim e diz, o senhor nunca leu que o fim da lei é Cristo? Falei, li isso em Romanos 10,4, criatura. Agora, minha pergunta para você é, você acha que é o fim de toda e qualquer lei? Que agora o que está instaurado é uma anarquia gospel, que não existe lei nenhuma? Falei, o mesmo apóstolo Paulo que escreveu que o fim da lei é Cristo, escreveu a maior parte dos textos de obediência que eu preguei aqui. Falei, o mesmo Paulo, em Romanos 13, logo depois de, no capítulo 10, ter falado que o fim da lei é Cristo, disse que nós temos que nos sujeitar às autoridades. Eu falei, de acordo com o que você está falando, se o fim da lei é Cristo, é todo e qualquer tipo de lei, nós não temos nem leis civis para obedecerem. Então, Paulo estaria discordando do próprio Paulo. O Paulo que falou que o fim da lei é Cristo estaria em desacordo com o Paulo que falou isso. É o que falamos desde o início, quando tratamos do assunto de macrovisão. Também está escrito. Então, esse é o momento de olhar para um rapaz como esse e dizer, também está escrito, você está tentando construir a coisa em cima de um versículo sem conseguir enxergar o todo. E eu lembro que eu olhei para aquele rapaz, né, e falei para ele, você acredita no que está lá no livro de Hebreus, que o sacerdócio levítico da antiga aliança foi substituído pelo sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque? E ele, claro que sim. Eu sabia, né, que ele era um defensor da graça de uma forma até distorcida. Então, quando você fala da substituição da antiga pela nova aliança, normalmente o pessoal está com você na conversa na hora. Eu falei, então, olha o que diz a Bíblia. Né? Falei, está aqui, abri inclusive o texto. Hebreus capítulo 7, versículo 12. Quando tem mudança de sacerdócio, tem mudança de lei, não é aniquilação. Agora existe uma nova lei. E de repente esse rapaz está olhando com a cara de, isso está aí mesmo na Bíblia, né? E eu estou tocando no assunto logo de cara na introdução da aula, porque vejo um conceito equivocado sendo repetido de uma forma intensa, recorrente em muitos lugares. Aliás, Leonard Ravenhill diz que sempre, né, que os cristãos modernos encontram alguma instrução bíblica da qual eles não gostam e vem alguém pregando isso, a inclinação é taxar essa pessoa de legalista. Né? Porque isso virou uma espécie de mantra que eles repetem quase sem nem saber o que é o legalismo. Né? Lógico que existem aqueles que estão caminhando fora do equilíbrio da graça e, de fato, vivendo de uma forma legalista. Agora, isso não significa que não haja lei dentro da graça e na nova aliança. Então, eu quero começar distinguindo dois aspectos da lei de Moisés. Né? E não são os únicos, mas acredito que conseguindo separar esses dois aspectos que são bem distintos, nós pelo menos conseguimos entender o que é que se interrompe, o que é que se continua. Né? Então, por exemplo, nós não apenas podemos, mas devemos separar uma lei moral de uma lei cerimonial.
né? Eu vou trabalhar o conceito disso a partir de agora. Por exemplo, em Gênesis, no capítulo 4, dos versículos 10 a 16, né, nós vemos Deus estabelecendo punição para o fato de Caim ter cometido um homicídio. Até então, né, nós não podemos tratar ou discutir qual era a clareza do assunto a respeito disso, se existia ou não. Mas antes da lei, Deus já está trabalhando essa questão. Em Gênesis, no capítulo 9, nos versículos 5 e 6, Deus fala com Noé, logo depois do dilúvio, a respeito de não tolerar o assassino, antes julgá-lo com derramamento do seu próprio sangue. Quem matasse alguém deveria morrer por causa do homicídio cometido. Então, sabemos que mesmo antes da lei, Deus já tinha um posicionamento claro e contrário em relação ao homicídio. Depois, né, nós vemos Deus dando a Moisés uma ordenança específica. Êxodo capítulo 20, verso 13, um dos 10 mandamentos, diz: não matarás. Então, essa ordem de não matar, né, ela agora é incorporada à lei de Moisés. Ela não nasce na lei de Moisés, ela é incorporada à lei de Moisés. Quando a lei mosaica teve seu fim em Cristo, como diz Romanos capítulo 10, versículo 4, né, isso não significa que a restrição, a proibição ao homicídio foi suspensa. Quando nós chegamos no último capítulo, ou nos últimos capítulos da Bíblia, Apocalipse 21:8 e Apocalipse 22:15, nós vemos que os assassinos não terão direito de acesso à cidade santa. Obviamente, essa lei, que ela antecede a lei de Moisés, perdura durante a lei de Moisés, ela continua depois que a lei de Moisés terminou. Então, essa distinção, ela é muito, muito importante, né? Via de regra, nós precisamos compreender, né, que o Antigo Testamento, de forma simbólica, ele ilustra o Novo por meio de muitas figuras proféticas. Então, tudo aquilo que era carregado de uma prática cerimonial ou simbólica e que é explicado no Novo Testamento de uma forma diferente, nós não continuamos essa prática. Então, a circuncisão, ela não é mais literal, ela é do coração. A oferta de incenso, ela não é mais algo a ser oferecido de forma literal, ela se cumpre nas orações dos santos. A figura dos sacrifícios se cumpriram em Cristo, né? Nós vemos uma apresentação distinta a respeito do sábado e não há absolutamente nada que sustente a continuidade desse dia de forma literal, como também não há nada que sugira no Novo Testamento que a guarda do sábado foi trocada pela observância da guarda do domingo, né? Embora o Novo Testamento use a expressão do dia do Senhor como uma referência ao dia que o Senhor ressuscitou, não há nada que diga também que trocamos o dia a ser guardado. Agora, há alguns assuntos onde de fato nós percebemos que as ordenanças continuam tão claras como antes. Eu já dei o exemplo anteriormente, né, falando a respeito da idolatria. Então sabemos não apenas por causa dos 10 mandamentos, né, que Deus nunca se agradou da idolatria, mas porque de uma maneira muito prática o Novo Testamento diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, o princípio de honrar pai e mãe, ele vem com muita clareza na lei de Moisés. Mas Paulo, quando escreve aos Efésios, uma igreja de gentios convertidos da nova aliança, ele cita isso como um mandamento, como promessa. Ou seja, o Novo Testamento está ratificando o princípio de honrar pai e mãe. Então, nós precisamos fazer essa distinção do que é visto como uma lei moral dada por Deus e do que é mera e simplesmente uma lei cerimonial. Outra coisa a ser levada em conta é que Tiago, grande líder da igreja em Jerusalém, afirmou na sua epístola, Tiago capítulo 4, versículo 12, e diz: um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer, né? Legislador é aquele que faz as leis, e aqui no caso o legislador é Deus. Deus tem estabelecido leis. Algumas dessas leis foram dadas em caráter temporário, com propósito profético, né? E tinham um papel muito específico de denunciar a condição pecaminosa do homem e a sua incapacidade. Mas há leis eternas, imutáveis, estabelecidas pelo Senhor. Como a natureza divina é eterna, a lei do Senhor é igualmente eterna. Ao criar o homem do pó da terra, né, a Escritura nos mostra que Deus o fez com uma consciência, com a capacidade de discernir o certo do errado, o fez dotado de faculdade para escolher entre o bem e o mal. Tanto que em Deuteronômio 30, 19, Deus diz: eu ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe vida, né? E existe dentro do homem uma consciência,
daquilo que deve ser feito, né? Esse é um outro assunto que merece talvez uma outra aula, uma discussão inteira, mas tudo isso mostra uma lei moral. A Bíblia fala da obra da lei escrita nos corações dos homens, mesmo aqueles que não conhecem com clareza a palavra de Deus, têm um senso e uma noção, né, a respeito do que é certo e do que é errado. Agora, se a gente não faz distinção entre essa lei moral, cravada no coração humano, propagada na escritura, independente do tempo, e a lei cerimonial, eu acredito que nós vamos ter uma dificuldade enorme de entender o que é que continua e o que é que não continua. Então, por exemplo, em Colossenses 2, nos versículos 16 e 17, Paulo diz, portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo, né? Ele está falando a respeito de cerimoniais, né? Comida, bebida, dia de festa, dia a ser observado, nada disso envolve lei moral. Então, todas essas questões são apresentadas exatamente como uma figura de bens vindouros. Se você observar, o foco do apóstolo eram só os elementos cerimoniais da lei. Ele não vai dizer, ninguém julgue vocês por prostituição, idolatria ou roubo. Por quê? Porque os valores morais da lei não haviam caducado, não haviam passado. Isso tudo é sustentado, né? É só aquilo que tinha atingido seu propósito, que cumpriu o prazo de validade, como uma figura profética, é que de fato é colocado de lado. Precisamos entender, né, e observar esse princípio. Voltando à declaração de Hebreus, capítulo 7, versículo 12, que onde há mudança de sacerdócio, a mudança de lei, nós precisamos avaliar e analisar algumas coisas. O argumento apresentado pelo escritor para a mudança de lei é a mudança de sacerdócio. Uma vez que o sacerdócio levítico da antiga aliança tinha sido substituído pelo sacerdócio de Cristo, que é segundo a ordem de Melquisedeque, como diz o versículo anterior, o 11, então a lei também mudara. Agora, o que é que caracterizava o sacerdócio levítico? Né? Ritos cerimoniais. Então aqui a gente tem o ponto principal de diferenciação. Né? Por que eu insisto em usar o termo mudança de lei? Porque, como falei antes, na cabeça de alguns, parece que a lei foi descartada, parece que ela foi aniquilada. Isso não é verdade. Houve uma mudança. Então os ritos cerimoniais deixaram de ser necessários, uma vez que eles se cumpriram em Cristo, como nós vimos antes. Agora, outra coisa que nós precisamos levar em consideração é que algumas dessas leis, elas não apenas antecedem a lei de Moisés, mas perduram. Eu falei antes da questão do homicídio, mas vamos falar, por exemplo, da proibição de comer sangue. Em Gênesis, no capítulo 9, no versículo 4, logo depois do dilúvio, Deus diz, carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, vocês não devem comer. Isso foi uma lei estabelecida por Deus desde o início. Posteriormente, ela é incorporada à lei de Moisés. Né, incorporada no sentido de que Deus ratifica isso e torna parte desses estatutos entregues por meio de Moisés. Em Levítico 7, 26 e 27, Deus diz, não comam sangue em qualquer das suas habitações, quer seja sangue de aves, quer seja sangue de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do meio do seu povo. Então, quando chega o evangelho da fé, né, esse princípio não foi alterado. Ele não foi interpretado como sombra de um bem vindouro. Aliás, quando começa em Antioquia uma discussão a respeito da circuncisão, se os gentios convertidos deveriam ou não ser circuncidados, né? Porque havia gente batendo o pé, insistindo que sem a circuncisão eles não seriam salvos. Você vai perceber Paulo e Barnabé também batendo o pé, lutando contra isso, porque eles tinham um entendimento muito claro a respeito de como alguém era salvo pela graça de Deus. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 15, verso 11, mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Né? Essa é a conclusão que eles chegam em Jerusalém. Aliás, eles dizem o seguinte, né? Agora, pois, uma acusação feita a esses judaizantes, porque vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Então, os apóstolos batem o pé e dizem, não há mais lugar para circuncisão, muito menos tentar relacionar isso com a obra da salvação. Agora, qual foi a conclusão a que eles chegam? No verso 28 de Atos 15, eles dizem, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não impor a vocês maior encargo além dessas coisas essenciais. Agora eles vão dar conselhos básicos aos gentios que estão se convertendo.
que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos. Então, de novo, a questão da idolatria é sustentada. Ele diz, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Basicamente, 4 instruções básicas são transmitidas. É lógico que isso não resume todo o procedimento da vida cristã, porque percebemos que os apóstolos escreveram e trouxeram muitos mandamentos da parte do Senhor, além daqueles que o próprio Senhor Jesus deu. Mas onde é que eles estão mexendo? Os pontos da lei que falam de idolatria e de imoralidade, nós entendemos que não são lei cerimonial, são moral. E o que fala a respeito do sangue, ele é apresentado em metade dessas 4 primeiras instruções. Quando ele fala sobre guardar do sangue e da carne sufocada, é basicamente a mesma coisa. Né? A carne sufocada é, como por exemplo, alguns conhecem aqui no Brasil, um prato chamado galinha ao molho pardo. Ela é morta torcendo o pescoço, o sangue não é derramado, ela é cozinhada com o próprio sangue. Carne sufocada, não foi derramado o sangue. Ou comer alimentos diretamente com sangue, né? O que temos também na cultura brasileira, alguns com determinados tipos de chouriço, outros com determinados tipos de sarapatel, e algo que todo cristão precisa entender, mesmo debaixo da graça, é que há uma restrição bíblica a respeito de consumir o sangue. Já vi gente dizendo, esses legalistas, legalista não. No tempo da graça, essa instrução é trazida de forma muito clara, como se tratando de uma lei que não é meramente cerimonial. Então, essa é a primeira distinção que acredito que nós precisamos fazer, né, que nos ajude a interpretar o que é que foi transmitido e o que é que não foi transmitido para o Novo Testamento. Agora, não se trata apenas do que sobreviveu, entre aspas, do que passou e continua, mas há ordenanças que foram estabelecidas pelo Senhor Jesus que nunca foram, né, estabelecidas antes. Então, que há mandamentos na nova aliança, no tempo da graça, ninguém pode negar. Vamos considerar algumas coisas. Primeiro, em João 13:34, Jesus diz, um novo mandamento vos dou. Então ele não apenas está dizendo, tem mandamentos da minha parte, mas tem coisas que vocês não foram ordenados ou instruídos antes. Então, por exemplo, na lei, né, e aliás, só no Sermão do Monte, você vai ver Jesus repetir por pelo menos 8 vezes. Não são as únicas referências onde encontramos isso, mas só no Sermão do Monte você vai ver Jesus por 8 vezes dizendo, ouviste o que foi dito. Às vezes tem ouviste o que foi dito aos antigos, às vezes só ouviste o que foi dito, né? Quando ele diz, vocês ouviram aquilo que foi dito, ele sempre está fazendo uma referência à lei de Moisés. Vou dar as referências aqui, Mateus 5:21, 27, Mateus 5:31, 33, o verso 38 e o 43, todos esses Mateus 5 vão repetir, né, essa frase, essa expressão, vocês ouviram o que foi dito. E depois, na sequência, né, que é praticamente quase sempre o versículo seguinte, às vezes acaba caindo no mesmo, Mateus 5, 22, 28, verso 31, 34, 39 e 44, Jesus responde, eu, porém, vos digo. Né? O que é que Jesus está dizendo? Olha, Moisés determinou isso. Eu, porém, o legislador acima de Moisés, o próprio verbo encarnado, estou levando vocês a um outro lugar de compreensão. E eu quero aproveitar, inclusive, essa colocação, né, para apresentar e preparar o que nós estamos tentando construir ao longo do curso, que a graça é uma força capacitadora para a obediência. Na cabeça de alguns, eles não conseguem entender que o tempo da lei comprovou a incapacidade do homem de obedecer a Deus por causa da sua natureza pecaminosa e que a graça veio para mudar isso. Então, na cabeça de uns, quando Deus viu que o homem não tinha condição de obedecer à lei, ele rebaixou o padrão na graça. E é um absurdo alguns chegarem a essa conclusão. Outro dia um camarada me viu pregando sobre santidade, sobre o padrão de Deus para a nova aliança, e ele falou, você fica tentando colocar um peso sobre o povo. Eu falei, peso para você que não quer compromisso com Deus. Porque 1 de João diz com toda clareza que os seus mandamentos não são penosos, não são pesados. Né? Não existe peso quando você entende que agora nós temos mudança de natureza e uma força capacitadora sobrenatural para vivermos obediência. Jesus não veio dizer, gente, estava muito difícil. Deus levantou demais aí a régua e agora ele repensou, ele voltou atrás e decidiu facilitar a vida de vocês. Não é essa a definição da graça. Isso, na verdade, seria uma desgraça, né? Porque Deus estaria andando para trás e não para frente. Estaria assumindo uma declaração de que não teria o poder de causar verdadeira transformação em nós por meio do Evangelho, por meio da ação do seu Espírito Santo e da graça.
Então você não vê Deus baixando o padrão. Jesus disse, ouviste o que foi dito aos antigos, ame o teu próximo, odeie o teu inimigo. Jesus disse, eu, porém, vos digo, ame o inimigo e ore pelos que vos perseguem. O padrão subiu ou desceu? É lógico que subiu. O Senhor Jesus faz a afirmação, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterem. E diz, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. O padrão desceu ou subiu? É lógico que subiu. Agora, o que subiu também foram as condições de poder colocar em prática a palavra de Deus, como daqui a pouco veremos. Então, é evidente que Jesus não apenas está preocupado em comunicar às pessoas o que é que passa e o que é que não passa desses mandamentos, como ele também, né, vem atualizando, vem colocando o que ele classifica de um novo mandamento. Quando ele fala a respeito de amar, é num padrão e numa base muito superior àquela que foi estabelecida na velha aliança. E precisamos levar em conta. Eu tenho visto declarações que me assustam. É interessante que basta uma pessoa fazer isso, basta determinado livro fazer sucesso, você vê um monte de gente que começa a replicar aquelas frases. Tenho visto gente dizendo, né, que o Senhor Jesus, ele na verdade, a maior parte do que ele ensinou, alguns chegam a dar assim, porcentagem, 70%, 90% do que Jesus ensinou era para o judeu, né, e não para o gentil da nova aliança. Gente, eu não sei de onde sai tanta bobagem, tanta conclusão absurda como essa, né? Vamos considerar o que é que Jesus falava quando ensinava. Tudo o que ele falou, tudo, absolutamente tudo que Jesus ensinou nos seus dias, ele quis que fosse perpetuado pelos seus apóstolos. A quem? Em Mateus 28 ele diz, vocês vão fazer discípulos das nações. Das nações significam gentios, não só judeus. Ele diz, e quando vocês fizerem os discípulos das nações e batizarem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vocês vão ensiná-los a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. Então Jesus está dizendo, eu não estou ordenando a vocês, como judeus sob a velha aliança, apenas obedecerem à lei de Moisés. Eu estou dando para vocês uma nova lei. Moisés disse isso, eu, porém, digo isso. E vocês vão pegar esses meus mandamentos, vão transmitir aos discípulos que vão se converter de todas as nações, que não são judeus, que não estão debaixo da lei, para que eles as observem. De onde alguém consegue tirar uma afirmação como essa, que Jesus veio falar para o judeu da velha aliança? É sempre uma desculpa para fugir daquilo que Cristo ensinou, para tentar dizer, não, isso aqui não é para a gente, era para o outro, e ó, nós estamos livres. E a maior parte do tempo, essas pessoas que fazem esse tipo de declaração, eles já descambaram por outro extremo da graça, que é o liberalismo. Estão tentando ser lei para si, fazer o que querem, viverem como querem, mas eles precisam mudar a régua da interpretação do evangelho para que não sejam julgados por ninguém. Pelo contrário, ainda começam a julgar aqueles que querem viver de forma séria, como se esses fossem mera e simplesmente legalistas. Nós precisamos nos guardar dessas coisas. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 21, o Senhor Jesus fala algo que também não pode ser ignorado. Ele diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. No verso 23, Jesus diz de novo, se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. No verso 24, João 14, Jesus diz, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, o Senhor Jesus está falando a respeito de guardar sua palavra, de guardar os seus mandamentos, né? E que isso é a forma pela qual seremos medidos se nós o amamos ou não. Como dizer que não há mandamentos na nova aliança? Né? O Senhor Jesus deixou muito claro esses mandamentos. Ele não apenas comunicou que haveria um código de lei importante, interessante, ele deixou muito claro isso. Né? Aliás, em 1 Coríntios, no capítulo 9, no verso 21, o apóstolo Paulo, né, e nós precisamos entender que o ensino apostólico concorda com o ensino de Cristo. O ensino apostólico revela até mesmo uma denominação correta para esse tipo de lei da nova aliança. Paulo diz em 1 Coríntios 9, 21, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Há uma lei de Cristo. Né? Em Romanos, no capítulo 3, Paulo também fala da lei da fé. Nós não podemos negar essas declarações bíblicas. E vejo gente também dizendo, tentando usar esse argumento de que Jesus veio pregar aos judeus da velha aliança e que a revelação da graça veio por meio dos apóstolos. Né? Outra grande contradição bíblica. Jesus veio pregando o evangelho.
O evangelho do reino foi anunciado por Jesus. Jesus determinou aos apóstolos que continuassem a sua mensagem. A mesma mensagem de arrependimento e fé que Jesus pregava, ele orientou aos apóstolos que também pregassem. Em Hebreus, no capítulo 2, no versículo 3, a Bíblia fala a respeito do Senhor, da salvação que foi anunciada por nosso Senhor e continuada pelos apóstolos. Os apóstolos não vieram pregar uma mensagem diferente da de Jesus. Eles tinham dados complementares, sim, né? Enquanto Jesus ensinava, não havia clareza, por exemplo, do que aconteceria na sua morte, espiritualmente falando, né? No período entre a morte e a ressurreição, depois da ressurreição e assunção aos céus. Tudo isso nos foi revelado com mais detalhes pelos apóstolos que continuaram os seus mandamentos. Aliás, né, essa é a minha última argumentação aqui, reconhecer que há mandamentos que foram dados pelo Senhor Jesus de forma direta e aqueles que ele entregou aos seus apóstolos para que eles nos comunicassem, mas que ainda compõem o escopo de mandamentos a serem obedecidos. Então, por exemplo, em Atos, no capítulo 1, eu vou ler os primeiros 3 versículos. Lucas abre o livro dizendo assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Ou seja, nesses 40 dias, nós não temos um único relato que descreva a profundidade dessas conversas. Nós temos menção de um aspecto ou outro do que Jesus falou de forma resumida. Agora, nós precisamos entender que quando os apóstolos estão trazendo todas essas explicações a respeito do Evangelho da Graça, eles receberam isso de quem? Né? A palavra de Deus diz que por 40 dias, depois de ressuscitado, ele segue aparecendo, conversando, orientando, instruindo eles antes de ser elevado aos céus. A Bíblia diz que ele deu mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido, né? E depois de dizer que deu mandamentos, é que descreve esse período durante os 40 dias. Quando a gente olha, por exemplo, para um apóstolo Paulo, que não caminhou com esse grupo, né? Que não teve a experiência que esses tiveram de conviver com o Senhor Jesus ressuscitado por 40 dias, ainda assim, o Senhor Jesus, já na primeira vez que apareceu a Paulo, fala a respeito das outras vezes pelas quais apareceria. E o tempo todo nós vemos um Paulo fazendo declarações, como em Gálatas 1, versos 11 e 12, o evangelho que eu prego não recebi de homem algum, eu recebi do próprio Senhor. Quando ele fala a respeito da ceia, diferente dos outros apóstolos do Cordeiro, ele não estava naquela última ceia. Mas ele diz, eu vos entreguei o que eu também recebi do Senhor, que o Senhor na noite em que foi traído, né? E ele comunica esses mandamentos como instruções que ele recebeu diretamente do próprio Senhor. Então, como devemos olhar para essas instruções do Novo Testamento? Em 2 de Pedro, no capítulo 3, no versículo 2, o apóstolo diz o seguinte, né? Para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Ele está dizendo que o papel deles como apóstolos era ensinar o mandamento do Senhor. Falarei sobre isso mais à frente, mas vou adiantar, né? Romanos capítulo 1. Começa já nos primeiros versículos do primeiro capítulo, falando sobre a obediência da fé. Termina no capítulo 16, nos últimos versículos, falando sobre a obediência da fé. Não existe uma desconexão de fé e obediência. Alguns estão usando uma revelação distorcida da fé para tentar dizer que ela substitui a obediência. A fé nos leva à obediência. Então, é muito importante que a gente entenda que existem mandamentos, obviamente, não a lei cerimonial, né? Aspectos dessa lei moral que já havia sido dado antes continuam, e outros mandamentos, numa clareza ou num nível que não foram dados antes, nos foram comunicados. Logo, continua existindo lei e a lei deve ser obedecida. E a graça vem para nos empoderar e nos capacitar para viver essa obediência. Na próxima aula eu quero trabalhar um outro conceito complementar, que é a imutabilidade de Deus. Alguns têm a ideia equivocada que havia um Deus no Antigo Testamento e outro, em termos de comportamento, no Novo Testamento. Eu quero destacar a imutabilidade de Deus e quero apresentar para vocês uma visão de que havia graça no Antigo Testamento, não só no Novo, e existe juízo no Novo Testamento, não só no Velho. E com isso, né, nós vamos concluir na próxima aula
essa fundamentação, essa pavimentação que precisamos para então passarmos aos assuntos da fé e da graça da nova aliança de uma forma bem mais direta e prática.